Empreendedorismo e marketing político. Então, nós vimos aí na sequência da playlist que o marketing político, as ideologias de marketing político são direita e esquerda, né? Independente ali do ponto de vista econômico ou cultural, mas sim do ponto de vista do que a sociedade entende por direita ou esquerda na chamada janela de Overton. Se você não sabe o que é isso, volta aí nas aulas dessa playlist que eu falo de ideologia de marketing na política. Bom, empresas que se posicionam politicamente estão sujeitas ao cancelamento, né? Um termo muito comum nos dias de hoje, de redes sociais, de ambos os lados, tá? Eu vou pegar o exemplo aqui de duas pessoas. Então, a Luísa Trajano, que é a dona da Magazine Luiza, ela se posicionou recentemente do lado da esquerda, apoiando o então candidato Lula, que é o atual presidente. E bem antes disso, ela já se posicionava do lado da esquerda. E aí, ela recebeu o cancelamento aí dos apoiadores do Bolsonaro, tá? O Neymar é um jogador de futebol, mas de certa forma ele também tem empresa, ele também atua como digital influencer, então de certa forma é um empreendedor. E aí ele se posicionou do lado do governo, do até então governo Bolsonaro. E aí ele recebeu um cancelamento da esquerda, né, não só dos petistas, mas também de boa parte da imprensa que se posiciona à esquerda. O que acontece é o seguinte: na mídia tradicional predomina a esquerda. Então, 80% dos jornalistas da mídia tradicional brasileira são de esquerda. Tá? Isso tem pesquisas que mostram, de fato, né, que as pessoas que fazem jornalismo elas tendem a ter um posicionamento mais à esquerda. Isso no Brasil e nos Estados Unidos também é assim. O que acontece quando você está no futebol, por exemplo, a imprensa é muito importante para a carreira do profissional, porque são as pessoas que estão na imprensa que vão, às vezes, dizer se tal jogador jogou bem ou ruim, e eles passam a percepção disso para o público. Né? Pode ser que o jogador tenha jogado razoável, mas a imprensa cai matando, ou vice-versa, que o jogador não tenha jogado razoável, mas a imprensa diz que foi o craque do jogo. Então a imprensa é super importante. Vários jogadores, o Rica Peroni tem uma ideia, é um jornalista esportivo que ele é de direita, ele fala que vários jogadores no futebol brasileiro são de direita, a maioria de direita na visão do Rica Peroni, que eles são, a maioria, por exemplo, são evangélicos, os evangélicos são mais à direita no Brasil, mas eles não se posicionam nas redes sociais, a maioria não se posiciona tanto, porque quando um jogador se posiciona à direita, os jornalistas esportivos, que a maioria são de esquerda, caem matando. Isso acaba com a carreira do jogador. Então, o jogador prefere não se envolver em assuntos políticos por conta disso. Então, ele cita exemplo de vários jogadores que se posicionaram à direita e tiveram, na visão do Rica Peroni, foram perseguidos pela esquerda do jornalismo. Tá? Então, de fato, na mídia tradicional predomina a esquerda. Na internet, a direita possui vantagem. Então, se você for ver os perfis de direita, você tem mais seguidores, você tem mais engajamento. Então, a direita ela ganha na internet, mas essa vantagem não é tão grande como é da esquerda na mídia tradicional. Então, a direita ela ganha, mas não é por tanto, porque aqui na mídia tradicional a esquerda dá uma lavada na direita. Aqui não, tá? Aqui você tem um grupo forte também de esquerda, embora o grupo de direita ele seja maior. Pode ser uma discussão de qual dos dois é mais homogêneo, se é a esquerda ou a direita, mas assim, e por que isso é importante? Se você se posicionar de um lado ou de outro, você tem que entender isso. Se você se posicionar do lado da esquerda, você vai ter mais apoio da mídia tradicional. No entanto, você vai perder com a mídia mais recente, que é a mídia social da internet. Né? Se você se posicionar na direita, você vai ganhar mais na internet, mas você vai perder mais na mídia tradicional. Isso aí, o empreendedor, ele vai ter que ponderar. Claro que ele vai ter as convicções dele também. O ideal é que, claro, se você for se posicionar, seja posicionado de acordo com suas convicções, mas nem todos os empreendedores necessariamente vão seguir isso. Pode ser que o empreendedor resolva se posicionar, ou não necessariamente o empreendedor, mas a empresa, né? Focar muito mais na figura da empresa do que do empreendedor, de um lado ou de outro, mesmo que não seja o lado que ele siga, mas que seja o lado que seja mais vantajoso para a empresa naquele contexto. Tá? Então, isso tem que ser levado em conta se você quer se posicionar ou até mesmo não se posicionar, como o caso de muitos jogadores de futebol que não se posicionam à direita porque sabem que vão sofrer uns jornalistas que são majoritariamente de esquerda no Brasil.
Aí tem uma outra questão, né? Receber um cancelamento é algo ruim? Isso, muitas pessoas elas têm medo de serem canceladas na rede social porque não sabem lidar com críticas ou algo parecido, mas na verdade, o empreendedorismo atual, você ser cancelado não é algo ruim. Porque se por um lado você perde cliente de um aspecto, por outro você ganha clientes mais engajados de outro, porque da feita que você vai ter um grande grupo político te detonando direto, você vai criar também um grande grupo político te apoiando direto. E aí, o mais importante hoje para o empreendedorismo, para a visão do marketing, não é você ter um público-alvo grande. Isso eu falo nas minhas aulas de marketing. Quem tenta vender todo mundo não vende para ninguém, então não tem como você agradar todo mundo. O que você vai ter que fazer é agradar cada vez mais aquele grupo de pessoas que é seu público-alvo. E aí, se você se posiciona, você consegue agradar mais essas pessoas por causa que a política de esquerda e direita tem muito esse lado emocional, né? Daquilo que eu expliquei naquela aula, que você tem um lado emocional, que é chamado gatilho do ódio, enfim. Então, por exemplo, o Neymar cresceu muito nas redes sociais, aí, quando ele se posicionou, apesar dele ter sofrido, entre aspas, né, essa perseguição dos jornalistas, porque alguém pode dizer que não foi assim que aconteceu. Mas, enfim, é, então você tem esse viés, tá? No mundo polarizado, pessoas estão cada vez mais pressionando empresas e influências a se posicionar. É muito difícil você ficar em cima do muro. Sei lá, um cantor está num momento de eleição e ele vai fazer um show e as pessoas pedem para ele apoiar um ou outro candidato. É muito difícil ficar em cima do muro quando você já é grande, quando você já é uma empresa grande. Então, claro, tem empresas que mantêm a postura, tentam manter a postura neutra, mas muitas mergulham de fato no engajamento político, porque sabe que isso vai trazer mais engajamento para cliente, vai se converter em lucros. Pode se converter ou não, é claro, mas é uma estratégia que pode ser adotada de marketing político dentro do empreendedorismo.